Pergunta ao senhor, tem coisa mais importante do que a saúde da gente? Não tem. Não existe não. Não existe. A saúde ninguém questiona. Então, infelizmente, pela questão cultural, pela uma questão de educação também, que os nossos governantes nunca se preocuparam em investir maciçamente na educação. Isso nunca aconteceu. Então isso reflete. Infelizmente vocês não têm culpa de muitas vezes utilizarem determinadas ações no trabalho desse aqui, mas acha que, não, meu amigo já veio usando isso aqui há muito tempo, que não vai ter problema, que ele nunca morreu e está bom danado aí. Está a casa cheia de filhos, o homem está mais sadio ainda. Mas não é bem por aí. A gente tem que se precaver. Eu peço isso para o bem de vocês, para a saúde de vocês, que quando vocês estiverem usando qualquer inseticida, vocês sabem, aí eu pergunto a vocês, esse aqui é a faixa vermelha, vocês conhecem o que ele significa? Vocês sabem o que quer dizer a vermelha? Essa faixinha? É perigoso, né? Mais e esse outro aqui também, né? Tem várias classificações, que é a chamada classe toxicológica. A1, A2, A3 e A4. Infelizmente nós não temos aquele do amarelo, porque lá não tinha. Mas de acordo com a cor, esse aqui é o verde, menos tóxico. Esse aqui é moderadamente. É tóxico também, prejudica também muito o meio ambiente, que é um piretróide, que é o D6. E o principal, depois disso aqui, é o da faixa laranja. Então lá não tinha, como eu tinha tomado emprestado, estou trazendo isso aqui para demonstrar, mas vocês já devem ter ideia. Uma coisa importantíssima que ela falou, que eu sei que tudo que eu vou falar aqui ela falou, mas eu vou resumir para a gente poder entrar na parte mais, no cálculo propriamente dito. A questão de você ler a bula. Aí você diz, poxa, como é que eu vou ler? Se eu tenho pouca leitura, eu que com esse óculos aqui, não consegui ler um negócio desse, aí como é que o agricultor vai ler? Aí tem condição de pegar isso aqui para ler as orientações. A letra é bem pequenininha. Hoje eu estava olhando alguns detalhes, além do óculos de grau meu aqui, tem que botar uma lupa. Quer dizer, o governo se preocupa no sentido, mas nessa parte aqui tem que ser, não pode ser desse jeito, você não consegue ler. Ela é bem pequenininha a letra. Então fica inviável. Mas isso não é o caso. Já que você não tem condição de ler, mas parte do princípio que é altamente perigoso e tóxico. E se você já usou, e muitas vezes a gente já presenciou o cara trabalhando 1h da tarde só de calção, pulverizando. Quando eu passo nesse sertão da minha vida aí eu vou e paro. Ô meu amigo, bom dia, boa tarde, como é que tá? Começa a conversar. Ele disse, não rapaz, isso aqui eu não sinto nada não, eu faço isso aqui desde menino. Quer dizer, ele não sabe o que ele está fazendo para a saúde dele. Porque a nossa pele, você sabe muito bem, quando o sol bate na nossa pele, ele é cheio de poros, cheio de buraquinhos. No pé desses peluzinhos, tudo lá. Aí é o seguinte, na hora que o sol bate, esses poros dilatam. Aí o cara fica pulverizador vazando, sem camisa, de calção, descalço, fumando, merendando, passando a mão nos olhos. Quer dizer, são medidas que o agricultor, desde que ele tenha consciência, ele pode amenizar. O ideal aqui, como a aula propriamente ela falou, Xenofonte, a parte teórica a gente já falou muito, tudo bem. Mas a parte nossa de prática, teria que ter aqui do EPI, que é o equipamento de proteção individual. É um material impermeável, né, um material de plástico, um material apropriado, com um avental na frente, né? Aí tem um chapéu com óculos, tem o chapéu, óculos, luva, tudo mangas compridas, bota. Aí você diz, poxa, Xenofonte, mas aqui é fora da nossa realidade, aqui o clima é muito quente, aquela máscara de carvão, não é confortável, o produtor dificilmente vai querer isso. Ele não vai querer, eu não vou aguentar ele logo, eu não vou morrer associado, não vou morrer sem corpo com isso. Mas ele pode fazer, sabe o quê? Todos vocês, todos os senhores podem fazer. Calça, camisa, mangas compridas, de brim, material grosso, certo? Chapéu, luvazinha normal, que é barato, bota, sapato, o horário frio, não se deve pulverizar nos horários quentes. A questão do vento, o favorecimento do vento, que é uma coisa muito importante.
que na hora, digamos, você vai pulverizar uma hora dessa aqui, o vento vem lá para cá. Aí, sabe o que muitos fazem? Começa aqui. Outros começam lá. Com qual que você faria? Qual é o correto? Favorecido pelo vento. Como é que vocês fariam? Começaria lá ou aqui? Se o vento vem assim, começa de lá. O vento vem de lá para cá. Você começa de onde? De lá, né? O vento vem assim, né? O vento vai daqui para o Aí rio. a gente, o vento Você vai vai assim. pulverizar essa área de milho, o vento vai daqui para o rio. Você começa aqui ou começa ali? Começa aqui, né? Mas o vento não vem de lá para cá? Quando a gente vai, né? Sabe você começando aqui, esse vento não vai levar esse veneno para você lá, não? Não, eu digo assim, se o vento vai assim, a gente não vai acompanhando o vento, né? Você vai favorecendo do vento. Pois é, o vento vai para frente, então o veneno vai para lá, né, também, né? A gente vai todo tempo. Favorecido pelo vento. Você tem que ver a posição do vento. Se o vento vem de lá para Se cá, ele vem assim, e você pode ir começa assim, né? aqui, aí você vai na primeira carreira, vai na segunda e o vento vem de lá para cá. Vai na terceira, vai... Quando Porque chegar no vento, o agora eu vento estou vai levando entendendo, para porque você. eu estou entendendo que o senhor está imaginando as carreiras assim, né? É. Ah, certo. Tem que Eu já ver tava pensando do outro favorecido jeito. pelo vento. Se o vento vai daqui para lá, você teria que começar para lá, o vento ir levando e sair para Eu lá. sei como é, porque Entendido? eu estava pensando assim, sabe? Eu vendo do outro jeito, Eu né? estou Mas a dizendo que o carreira vento sendo vai assim, da estrada É. pro lado do rio. É. Aí o senhor começa onde? já tá certo, tá Começa onde? Aqui ou lá? certo. Já tá certo. Tá, É aqui? porque eu vinha começando do outro jeito, Ele né? está perguntando se tu começar de lá ou de cá. Como é? O vento está vindo de lá para cá, da estrada para o rio. O senhor vai pulverizar essa áreazinha. O senhor começa de onde? Assim, né? Se o senhor começa nessa testa aqui, como se chama, ou naquela? Nessa aqui, né? Nessa aqui não. Se o senhor começar O vento nessa vem aqui, o senhor vai levar o vento o dia todo para você. Você tá- porque o vento tem que ser favorecido pelo vento. Na hora que você começar na primeira carreira lá, o vento vai levando para lá as últimas. Aí você vem na segunda, vai levando para lá. E você vai ficando limpo aqui do vento. O vento vai lhe favorecendo, porque ele vai levando para lá. E para cá não está pulverizado. Eu estava pensando do outro jeito. por isso que eu tava- Entendeu? E aí, agora eu entendi. Bom, eu essa reuniãozinha que eu acabo aprendendo muita coisa, porque se eu fosse fazer do jeito que eu estou pensando aqui, né? Começar a pegar. E é uma coisa importante, porque na hora que o vento vai da estrada para o rio, e você começa aqui, na segunda carreira você já está tudo sujo. E vai levando. Não beber, ela falou, não beber água, não fumar, não merendar, não fumar, nem beber cachaça, nada. Procurar os horários até 9h30. O vento tem que estar brando, não pode ser o vento forte. Até 9h30 da manhã, de 3 horas até tardezinha. Procurar, de acordo com a condição do tempo, pulverizar, puxando os bicos de baixo para cima. No caso do feijoeiro, do feijão, as pragas uma das principais é a mosca branca. Mosca branca você sabe qual é. É aquela mosquinha pequena. É uma mosca, só que ela é bem pequenininha e branquinha. Que ela ataca por debaixo do feijoeiro. Ela suga. Ela suga e provoca uma fumagina. Cria um mel. É uma praga muito importante na cultura do feijão. Que nem aqui para nós deu no cajueiro. Tem a tríplice que também ataca, fica a folha amarela e cai. Certo? Outra praga importante também do feijoeiro. Certo? Ela é sugadeira também. Sempre ela ataca na parte de baixo da folha. Tem a folha ali, aí fica aquela folha velha enquerquilhada, toda enrolada. Tem um pulgão, que não é das principais, mas também ataca também, ela é sugadeira. É uma espécie de uma lendazinha pequenininha. Você pode olhar que tem, quando você olha, chega a estar a folha toda enrolada, não sei se vocês já viram, por baixo ele encriqueada, toda enrolada a folha. Tá certo? No caso do milho, uma das pragas também que vocês conhecem muito é a lagarta que chama do cartucho. Que ela vai e ataca toda a planta de pequeno até, fica no olho do milho e vai até a espiga. Não sei se vocês já viram. É uma praga muito difícil de ser controlada. Por quê? Porque ela está no olho do milho, ela fica no olho do milho e vai até a espiga. Outra praga também que é muito comum aqui também, que é muito importante, que ataca bastante, é chamado cigarrinha verde. Aí, vocês conhecem uma cigarra grande, né? Só que ela é pequenininha. Ela é pequenininha
mais ou menos 2, 3 milímetros assim, e ataca esverdeado, uns verdezinhos claros. Ela ataca também essa parte de baixo da folha do feijão também. Então, para se controlar, qualquer inseticida sistêmico, você chega na loja, a maioria da turma quer vender, não quer nem saber, não dá orientação de nada. Não, leva esse aqui que é bom, muitas vezes é o mais caro, nem é o melhor. Que nem sempre a coisa que é mais cara é o melhor. Nem sempre, ele tem essa ideia. Não, mas esse aqui é mais caro do que esse, é melhor. Não, depende da época, depende do tipo de praga, certo? Para poder você ter essa correlação, né, desse produto. Então, as pragas mais economicamente mais importantes são essas. Então, desde que você observe esse percentual dessa infestação, que tem, dependendo do nível de infestação, leva até 10, 15% de perda da cultura. Aí o agricultor, inconscientemente, muitas vezes, a gente vê o cara pulverizando um feijão que economicamente está inviável, já quase em fase de maturação, de colher, pulverizar. Eu já vi produtor pulverizando o feijão, para 2 dias depois eu passei e estava colhendo para levar para o Ceasa. Quer dizer, é uma questão até de consciência. Ele mesmo, rapaz, eu não como do meu feijão. Aí eu falei, ó, muito bem, você não come, é um produtor médio daqui da região, você não come, mas você está matando um monte de gente. Porque você está pulverizando, com 2 dias está colhendo e ele mandando carradas e carradas para o Ceasa em Fortaleza. Quer dizer, a questão da educação, da conscientização é importante. E, infelizmente, a grande parte do nosso agricultor não está preparado para isso. Ele não está, ele acha que, não, o meu amigo lá faz isso há tantos anos, nunca sentiu nada, então não vai ter problema com isso. Não é bem assim. Então, desde a hora que você partir do princípio, que você tem que estar consciente do uso, do mal, do malefício que esse inseticida, esse agroquímico, esse produto vai lhe causar, questão da armazenagem, às vezes a pessoa, pulverizador vazando. Já houve casos do cara dizer que teve gente que até desentupir com a boca. Pelo amor de Deus, aí também já é falta de, né? Eu já vi muito fazer isso. Você não isso. pode armazenar dentro de casa. Eu já vi muito. Você tem que ter uma, já viu, né? Isso é triste. Tá bom, Você mas ao nunca armazenar, fez, você tem que ter nunca uma fez, areazinha nunca fez. separadamente. Aquele Separado filtrozinho. do canto que seja ventilado, fora do alcance de criança. Tá? À medida que estiver vazando uma coisa, você tem que ter um recipiente próprio. E a questão da embalagem, você devem pegar e devolver no local, lavar, fazer a lavagem e devolver no local que você comprou para lá, ele dá o destino adequado. O que a gente vê o cara usa e simplesmente joga da margem do rio desse aí. Então ele está contaminando os rios, lagoas, cacimbões, o solo, o lençol freático, porque isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar com essa questão da poluição, que hoje a questão do meio ambiente, inclusive até aqui foi criado, né, a Secretaria do Meio Ambiente, que deve dar ênfase, é uma exigência, os governos, o governo federal, o governo estadual, está preocupado com a questão do meio ambiente, a preocupação no sentido de buscar alternativa de conter a maneira como o homem está destruindo a natureza, através de desmatamento, de queimada, os rios sendo assoreados. Quer dizer, é uma coisa lamentável. A questão de consciência de cada um do homem do campo, porque tem jornal, tem televisão, eles estão sempre vendo o que passa. Tem o Nordeste Rural, o Globo Rural, que orienta, certo? Mas, muito infelizmente, nem sempre ele adquiriu essa consciência no sentido de buscar alternativa de uma melhoria da sua qualidade de vida. Porque saúde, é aquilo que eu falei, ninguém se discute. É a coisa mais importante da nossa vida, é a saúde. E sem saúde, nós não vamos para lugar nenhum. E nós usando isso aqui indiscriminadamente, sem critério, sem responsabilidade, sem saber o que está fazendo, muitas vezes porque fulano usou e não sentiu nada, eu vou usar também. Acontece que pessoas que já usou bastante, ele se contamina, aí sempre dor de cabeça, fraqueza nas pernas, amolecimento, mal-estar, náusea, vômito, tudo isso já é. Se ele fizer o exame laboratorial,
é certeza ele está acusar que ele está contaminado com inseticida. E depois que ele entra na corrente sanguínea, ele não sai não, ele armazena. Ele fica ali, você não vai, não, vou tomar um remédio que vai eliminar, não. Ele, depois que você se contaminou, você tem que conviver com ele ali. E o que a gente pede a vocês também, aqueles que já pulverizaram bastante, e hoje em dia não estão mais, porque diz que não estão mais pulverizando, porque eles sentem dor de cabeça, sentem mal-estar, quer dizer, já está exausto, o organismo já não aceita mais aquilo. Ele vai e chama, fulano, ei, o morador lá, fulano tal, eu lhe pago tanto, vai lá. Aí a gente paga mais um pouquinho, o produtor, às vezes cobra mais caro, por causa alguns já têm uma certa noção do perigo, ele cobra mais caro. Mas ele cobra mais caro, mas nem ele está consciente, nem o indivíduo que está pagando para ele pulverizar o roçado dele, orienta em nada também. Não, rapaz, eu não posso não, porque eu já estou doente. Querendo dizer, não, eu já estou lascado, agora eu vou lhe lascar, vai. Pode observar que é mais ou menos por aí, a linha é essa aí. Tá entendendo? Então a gente pede àqueles que já estão infelizmente estão nessa condição, que eu conheço dezenas, se não fosse na hora que eu pego só o cheiro, eu já saio provocando, com dor de cabeça, eu não aguento. Quer dizer, por quê? Porque ele usou desordenadamente. Porque para você, na hora que diz que é veneno, o nome já está dizendo. É veneno. Então por que nós não ter a consciência do que seja isso aí? Para você usar e ter cuidado nesse manuseio. Aí, às vezes o cara chega e está o vidro aberto. Você chega numa casa, lá na sala ninguém aguenta. Não, é porque eu esqueci de fechar. Dentro de casa, onde tem criança. Quer dizer, é questão de responsabilidade até, né, da pessoa observar isso com responsabilidade e ver realmente os malefícios que ele causa desde que ele não tome alguma medida preventiva nesse tocante. Então, eu acho que eu falei, fizemos essa retrospectiva assim, muito dentro da prática nossa, da nossa realidade, da nossa, que a gente convive no dia a dia do campo, mas a gente sabe que vocês já estão bem instruídos nessa parte, eles já falaram bastante de vocês, o que é o problema, o que é as causas, sabe? Mas pela importância que é, em termos do mal que faz à saúde, se chegasse outro daqui a outra meia hora para dar uma palestra, eu tinha certeza que algumas das coisas que eu falei, ele também iria repetir. Por quê? Porque tem aquele provérbio que diz que água mole de pedra, você vai, bate, até que fura, não vai? Então, ela falou a vida toda com o menino aí, desde dezenas de reuniões que é outro. E eu hoje cheguei e dei uma reforçadazinha. Poxa, rapaz, um negócio é bem sério. Aí chega outro, após a minha presença aqui, que falar também, vai enfocar mais ainda, e assim vai. Então será possível que o produtor não vai absorver isso? A coisa é séria. Então vamos partir do princípio para ter mais uns cuidadinhos. Então o que a gente pede aos senhores é que eu sei que a partir desse treinamento a consciência de vocês deve ter mudado. Porque se vocês passam esse dia todinho e vocês não absorveram, não melhorou nada, então não teve sentido. Eu não acredito com isso. Eu tenho certeza que a realidade é bem outra. A partir daqui, desse encontro que vocês tiveram com eles aí, esses dias, né? Essas reuniões, essas discussões, essa parte verbal, teórica mesmo, propriamente dito, né? Então a gente pede que aqui um contingente de 200 ou mais pessoas, cada um de vocês é uma formiguinha só, mas se cada um de vocês fizer a parte de vocês, que na hora de passar, que vê lá 1h da tarde, pulverizando, com um cigarro na mão, tendo acabado de comer rapadura com farinha, aí acende o cigarro, aí coça o olho, aí você, rapaz, não liga o seguinte, porque na hora que você falar, ele vai acreditar bastante, sabe por quê? Porque ele está vendo que o que você passou e que você está consciente.